Glória a Deus por mais um dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim. Obrigada, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse ministério. Esse lugar é do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã. Obrigada, meu Deus, por mais uma noite de descanso. Obrigada por mais um dia que amanhece diante dos nossos olhos. Amém? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Esse ministério é um presente de Deus para nós. E glória a Deus por isso. Bom dia, Marlene. Bom dia, Damiana. Bom dia, Maria Sueli. A paz do Senhor. Bom dia, Valdomiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais uma manhã. Hoje nós vamos ler 2 João. 2 João é um capítulo único. É curto, mas é cirúrgico. Essa é a verdade. 2 João, o segundo livro de João, né, que é um capítulo único, equilibra o amor com a verdade e alerta contra um perigo que sempre volta. É um perigo que sempre volta. Abrir espaço para os falsos ensinos em nome do amor. Quantos falsos ensinos nós vemos por que ensina, né, em nome do amor, mas não é o evangelho verdadeiro. E nós vamos ver isso hoje. A palavra vai nos trazer. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Deus Irene. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Que o grande amor de Deus venha e transborde em nós. Como é bom declarar isso sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós clamamos pela presença do Seu Espírito agora, Pai. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar de honra nesse ministério, na nossa vida, na nossa casa. Clamamos pela sua presença. Desejamos ouvir a sua voz, Espírito Santo, a nos trazer a revelação da palavra, as instruções, a verdade. Obrigada, porque um dia o Senhor nos encontrou quando nós estávamos vulneráveis, perdidos. Na verdade, nós enxergamos a sua presença. O Senhor sempre esteve junto de nós. O Senhor sempre nos cuidou, sempre esteve à nossa volta. Os nossos olhos se abriram. Nós sentimos a sua presença, porque o Senhor sempre esteve ali. Consagramos ao Senhor a nossa vida, o estudo dessa manhã. Vem, Espírito Santo, traz sobre nós resposta das nossas orações. Receba cada sacrifício, cada tempo de oração, cada adoração que sai dos nossos lábios. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a estar mais junto do Senhor, administrar mais as horas do nosso dia, administrar melhor o nosso tempo,
Apresentamos ao Senhor o nosso dia de trabalho de hoje, todas as responsabilidades que temos. Colocamos diante do Teu altar e pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos dê os caminhos, as estratégias. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus. Que nesse dia os nossos olhos contemplem ainda mais o Teu amor. Usa-nos, Senhor, para o Teu reino. Capacita-nos cada dia mais. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Assim como nessa hora, eu sou um pequeno instrumento nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha em poder e glória, que a Sua palavra seja revelada através da minha vida. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Eu não sou nada sem a presença do Senhor, meu Deus. Estamos aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus, e glorificamos o Teu nome, e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, louvor, adoração e oração que sai dos nossos lábios. Permaneça conosco, que nós possamos sentir o Teu grande amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, oramos e declaramos. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus por mais uma manhã, por mais um tempo. Louvado seja o nosso Senhor para sempre, sempre, sempre. Bom dia, Liliane, Mi, Patrícia. Glória a Deus. Bom dia, Kezinha, Terezinha. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Bom dia, Luzia, Esther, Marley. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 2 João. 2 João é um capítulo único. É um único capítulo. Quantos de vocês sabiam que 2 João era um capítulo único? Uma carta única que ele escreveu. Apesar de ser curto, 2 João, eu estava comentando no início, é um capítulo cirúrgico, vamos dizer assim. Essa carta, ela traz equilíbrio entre o amor e a verdade e faz um alerta sobre um perigo que sempre volta. Sabe qual é o perigo que sempre volta? Abrir espaço para falsos ensinos em nome do amor. Muitos ensinos são colocados por aí em nome do amor. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Para vocês entenderem, o tema central aqui é o amor, a verdade e o discernimento que o apóstolo João traz. E um problema combatido, por isso ele escreveu essa segunda carta, são esses falsos mestres. Falsos mestres que negavam a realidade da encarnação de Cristo. Negavam que Jesus Cristo era o Messias, né? Então, aqui o apóstolo João combate o problema sobre a doutrina espiritualizada que esvazia o Evangelho. Então, pegue sua Bíblia, vamos ler comigo. Versículo 1 diz assim: Do presbítero para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Então aqui, do presbítero, né, ele coloca, para a querida senhora e os seus filhos. Aqui a palavra de Deus diz senhora e seus filhos, então pode ser uma mulher cristã e suas famílias, né, e sua família, uma mulher cristã e sua família. Ou uma forma simbólica de falar da igreja local e dos seus membros.
tá bom? Essa é a interpretação teológica que eles tiram, essa explicação que pode vir através dessa direção de Senhora e seus filhos. Então, quando ele diz aqui, a quem amo de verdade, porque é isso que ele escreveu, né? Que a palavra está escrita. Amo de verdade, João não separa o amor da verdade. Entende? Amo de verdade, ele coloca. Então, ele está unindo o amor com a verdade. Não é um amor sentimental, entende? É um amor alinhado ao que Deus revelou. É isso que ele traz. Então, o amor cristão, ele sempre tem base a verdade de Deus. Nós vivemos a verdade de Deus. O amor cristão, a base dele é a verdade. E a verdade é a palavra. A palavra revelada sobre nós, através do conhecimento, da leitura, das informações que nós recebemos do Evangelho, da Bíblia, tá bom? Então, quando ele diz assim, nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará conosco sempre. É esse o posicionamento do apóstolo João, não é? A verdade não é só informação, é isso. É realidade permanente que habita no crente pela palavra do Espírito. Então, a verdade é uma realidade permanente que habita em nós. Por quê? Porque nós recebemos a palavra. Nós recebemos a palavra, pela palavra nós recebemos a verdade e pelo Espírito Santo de Deus, que testifica a verdade da palavra. E quando ele diz para sempre, né, estará conosco, que continua em nós e estará conosco para sempre, é porque a verdade não muda com a cultura. Ela não muda nem com a cultura, nem com a época e nem com a pressão social. A verdade, ela permanece. Ela é contínua. A verdade de Deus não se ajusta ao tempo. Ela sustenta o tempo. Entendeu? Olha como isso é uma chave para nós. A verdade de Deus não se ajusta ao tempo. Ela sustenta o tempo. Seja qual for o tempo que nós vivermos. Tempos de deserto, tempos de tempestade, de abundância, de escassez, seja qual for. A verdade sempre vai sustentar todos os tempos que nós passarmos. E depois no versículo 3, João inclui a misericórdia, não é? Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai. Então, ele inclui a misericórdia. Então, isso é muito pastoral. Isso vem de um coração que faz um pastoreio, que ama o povo, que ama os seus irmãos em Cristo, que ama os filhos de Deus, né? E ele afirma Cristo como filho do Pai. Ele traz essa confirmação e conecta tudo com a verdade e o amor. Essa conexão, ela é real, ela é existente e ela é permanente. Então, nesse versículo 3, aparece para nós o equilíbrio. Já aparece o equilíbrio aqui para nós. Qual é o equilíbrio que nós precisamos buscar e viver constantemente? O que é constantemente? Todos os dias. Constantemente é todos os dias. Não é fazer hoje e depois semana que vem. Não, é todos os dias. A graça é o favor de Deus sobre nós. A misericórdia é o socorro que ele traz aos fracos. Socorro ao fraco que nós também oferecemos a quem é fraco na fé, a quem está começando a conhecer Jesus, ou aqueles que ainda não conhecem. E a paz é o descanso e a ordem espiritual sobre nós. Como a paz é tudo para nós. Viver em paz, nós conseguimos receber e viver o amor de Cristo na sua totalidade. A nossa fé é aumentada, é posicionada, é alinhada todos os dias com os planos de Deus. Então, onde há verdade e amor, a graça, a misericórdia e paz
constantemente em todo o ambiente. Entende? Obrigada, Jesus. O versículo 4 traz para nós, a partir do versículo 4, sobre a verdade, o amor e o erro, quando diz assim: eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida Senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isso: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é esse: continuem a amar uns aos outros. Então João não elogia talento, dom e movimento. Ele não elogia aqui. Ele se alegra por ver gente andando na verdade. E o andar na verdade é a vida na prática. Quando nós andamos na verdade, nós estamos vivendo na prática a verdade e o amor do Evangelho. Através das nossas ações, das nossas atitudes, as pessoas veem que nós vivemos na verdade da palavra e levamos o amor de Cristo por onde nós estamos. Então, quando ele diz aqui alguns, ele sugere que nem todos estavam firmes. Nem todos estavam firmes. Ele afirma aqui no versículo 4. João é muito realista. O apóstolo João, ele é muito realista. Sempre haverá luta pela fidelidade. Sempre haverá o confronto da alma e do espírito. Sempre. Por isso ele coloca aqui, nem todos estavam firmes. Escrito aqui para nós. Obrigada, Jesus. A alegria do discipulado, sabe qual é? A maior alegria do discipulado, glória a Deus por isso, é ver pessoas vivendo a verdade, não só conhecendo ela. Porque não basta só conhecer a verdade, nós precisamos viver a verdade. Porque a verdade nos liberta, como o nosso irmão colocou, a verdade nos traz paz, a verdade nos traz o caminho aonde nós caminhamos de maneira que as pessoas não têm do que nos acusar. Lembra Daniel? Aqueles homens procuravam incansavelmente um defeito para acusar Daniel e não encontrou. Aí colocaram que o defeito dele era orar 3 vezes por dia. Que o nosso defeito, né, seja orar 3 vezes por dia. Entende? Caminhar certo, viver uma vida de verdade, fazer o que nós sabemos que tem que ser feito, receber todo o amor de Deus que Deus tem para nos oferecer, não negar esse amor, não rejeitar esse amor, receber na sua totalidade, receber toda a verdade do amor sobre nós e viver esse amor, viver uma vida verdadeira. Quando ele coloca no versículo 5 assim: e agora, querida Senhora, lhe peço que nos amemos uns aos outros, né? Que isso não é um mandamento novo, mas é o mesmo que temos recebido desde o começo. Então, ele peço, ele coloca, com autoridade pastoral. Amor não é opcional. O amor é uma decisão. O amor é um mandamento. Obrigada, Jesus. Mas note que João vai definir esse amor de maneira bíblica, não emocional. Há uma diferença muito grande entre o amor da maneira bíblica e o amor emocional. O amor cristão é mandamento, não é apenas um sentimento. É onde muitos se enganam. No versículo 6, quando ele coloca: esse amor quer dizer isso, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus.
Por quê? Nós já ouvimos desde o começo que nós devemos amar uns aos outros. Então, João define o amor de uma forma bem objetiva. O amor traz a obediência. O amor é obediência. Você ama de verdade a Deus? Então obedeça. Obedeça aos mandamentos. Seja de verdade. Ame de verdade. Não use máscaras. Ame de verdade. Ame na sua totalidade. E se você não consegue amar o próximo na sua totalidade, clame a Deus para te trazer esse amor, para encher você desse amor, que os seus olhos sejam bons como os olhos de Cristo. O mundo define o amor como aprovar tudo. O mundo, estou falando do mundo. O mundo define amor como aprovar tudo. João define o amor como andar nos mandamentos. Então há uma diferença aqui. Ou seja, o amor cristão, ele protege, corrige. O amor cristão, ele edifica e mantém a pessoa no caminho. Esse é o amor da Bíblia. Entende? O amor da Bíblia, ele protege, ele corrige, ele edifica e ele mantém a pessoa no caminho. Então, o amor sem obediência vira permissividade. Há uma grande diferença. A obediência sem amor vira dureza. E nós precisamos ser vigilantes em relação a isso. A partir do versículo 7, nós começamos a receber a instrução do alerta sobre os falsos mestres e os limites saudáveis, que nós devemos ter discernimento e conhecimento também. Então entendam que o amor verdadeiro nos faz ser obedientes diante da verdade do Evangelho. Nós passamos a ser coerente no nosso estilo de vida com aquilo que nós conhecemos, que nós temos que viver. E passamos a não tolerar comportamento de pessoas que não está sendo coerente com aquilo que ele fala. Como assim? Você pode perguntar. A pessoa fala da Bíblia, fala de Deus, fala do amor, mas não vive. Então isso não é coerente. A pessoa, ela fala lindamente, mas ela não vive representando aquilo que ela prega. Então essa pessoa não vive o amor de verdade. Ela não carrega dentro dela o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor da Bíblia, da palavra revelada para nós. Versículo 7 diz assim, muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo e afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Olha como isso é forte. Muitos falsos mestres enganadores, eles não reconhecem que Jesus veio como ser humano. E quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Então, o critério do engano aqui é cristológico. Negar que Jesus veio em carne destrói a encarnação, que é Deus conosco, a cruz real, que é o sofrimento real, a ressurreição real e a propiciação, que é o sangue real derramado na cruz. Então João chama isso de enganador e anticristo, que é oposição a Cristo. Tudo aquilo que traz oposição contra Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, é chamado de enganador, inimigo de Cristo, anticristo. Então, quando Cristo, nosso Senhor Jesus, é reduzido, o Evangelho é destruído. Não há verdade na sua totalidade no Evangelho que está sendo colocado ali naquele ambiente. E o discernimento espiritual, através da sabedoria divina,
vai trazer a você cada dia mais olhos abertos, visão naquilo que é eterno, e o discernimento vai cada dia mais chegar sobre a sua vida, para você ter esse entendimento, esses olhos espirituais de discernir quando é que Jesus está sendo o centro da palavra e quando é o homem que está sendo o centro da palavra para receber a glória e os aplausos. Obrigada, Jesus. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos em um campo de libertação, quando nós perguntamos para aquele que está possuído: você confirma que Jesus veio como homem? Quem está endemoniado não consegue confirmar. Ou você pergunta: Jesus veio como homem ou veio em espírito? Se a pessoa está livre, ela vai dizer que Jesus veio como homem. Se a pessoa está endemoniada, o demônio vai responder que Jesus veio em espírito. Porque ele não aceita a encarnação de Cristo. Mais uma que você aprende hoje, que o Senhor permite o conhecimento para nós através da palavra. Obrigada, Jesus. O versículo 8 diz assim: tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Então aqui João traz para nós que falsos ensinos não são só detalhes. Falsos ensinos podem destruir amizades. Falsos ensinos podem enfraquecer a fé, porque a pessoa fica confusa. Então pode enfraquecer a fé. O crente fica desacreditado, fica confuso, e aí rapidamente a mente dele é tomada por muitas setas contrárias. Então, esses falsos ensinos, eles também corrompem uma comunidade, roubam a recompensa. E sabe qual é a recompensa que aqui está sendo prometida? São os frutos, o fruto espiritual. Essa é a recompensa. João não fala de perder a salvação aqui, necessariamente, mas de perder frutos do Espírito, e a firmeza que nós devemos ter diante da verdade da palavra, diante da fé. Você já percebeu que quando alguém fala algum assunto da palavra, que você tem conhecimento, você tem firmeza de se posicionar diante da pessoa para conversar com ela sobre o assunto? E se aquele assunto que ela está colocando está um pouco distorcido, você tem espírito de coragem e ousadia para dizer exatamente o que está escrito. Você já viveu essa situação? De você falar: olha, não é bem assim que a palavra está dizendo. A palavra, na verdade, ela traz assim, assim, assim. Então, o que você está me dizendo é parecido, mas falta uma verdade aí. Entende? Então, o evangelho, a doutrina errada, não só confunde a mente, ela afeta a vida das pessoas. O evangelho, quando ele não é levado na sua verdade, na profundidade da verdade, afeta a vida das pessoas profundamente. Olha o versículo 9, o que diz: quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, ultrapassar aqui, ultrapassar dos limites.
quem busca além, né? A nossa tradução está dizendo, quem vai além não tem Deus. Então, ultrapassar é sair do fundamento apostólico para as novidades superiores. Então, João afirma aqui para nós, quem não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Está afirmado aqui para nós. Quem não permanece no Evangelho não tem Deus de verdade, nunca teve, nunca o conheceu. Porque quem conhece de verdade, não abandona, não sai, não consegue. Como eu posso imaginar viver um dia sem o Evangelho, sem a presença, sem a verdade? Não consigo. Não aceito mais. Por quê? Porque nós hoje sabemos que na presença de Deus é onde nós temos tudo que nós precisamos. É onde você encontra paz, resposta, força. É onde você se sente protegido, aonde você recebe direção, orientação vinda dos céus para você diante de uma decisão, de um contrato, de uma conversa que você tem que ter com alguém. Então João afirma que quem permanece tem o Pai e tem o Filho. Então quem permanece na verdade do Evangelho vive com o Senhor nosso Deus e com Jesus Cristo. Então, isso é um teste de autenticidade espiritual para nós, diariamente. O progresso espiritual não é ir além de Cristo, é se aprofundar em Cristo. Nós queremos conhecer Jesus, por isso nós estamos aqui todos os dias. Nós queremos conhecer Jesus cada dia mais, cada dia mais. Nós queremos receber o conhecimento, entender a palavra, viver com Jesus. Nós queremos falar de Jesus com amor transbordante. Nós queremos falar de Jesus para outros de maneira que o outro se sinta amado como nós nos sentimos amados. Não é verdade? Por isso nós estamos estudando, buscando conhecimento, ouvindo a voz do Senhor todos os dias. Porque nós queremos nos aprofundar em Cristo e não ir além, buscar novidades superiores, falsas, momentâneas. Não, nós queremos conhecer mais o Senhor Jesus, que é tudo para nós. Ele é tudo para nós. É isso mesmo. É isso mesmo, Mi. Ele é tudo, Ele preenche todo o vazio que existia em nós. Todo o vazio. Como eu era vazia. Mas hoje eu sei que o amor de Deus sempre esteve me vigiando para que eu não me perdesse totalmente. Como a irmã Mari colocou, nós não conseguimos mais viver sem Jesus. Nos falta. Faz falta. O dia que é muito corrido e a nossa oração é um pouco mais limitada, faz falta. O Espírito nos cobra. Que as nossas orações continuem de maneira constante, clamando ao Senhor, que esse amor que nós conhecemos alcance toda a nossa família, todas as famílias que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Continuem orando, continuem clamando. Como a irmã Mari colocou, nós nos entristecemos quando alguém é contra o Evangelho. Na verdade, o nosso coração dói, não é? O nosso coração dói. Tem dias que eu falo assim pro meu esposo, é como se eu sentisse a dor do próprio Jesus. Dói, parece que o coração aperta de ver a pessoa falar de algo que ela não conhece, porque quem conhece não tem coragem de falar aquilo que muitos falam. Mas o Senhor nosso Deus é misericordioso, Ele cuida, ouve e recebe todas as nossas orações. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos. Nós te amamos. O versículo 10 diz assim: se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês.
nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Olha como isso é forte. Olha o que a palavra de Deus traz para nós. Presta atenção. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não receba essa pessoa na sua casa. Isso não manda tratar as pessoas com ódio. Não é isso. Isso não está mandando tratar as pessoas com ódio, mas estabelece limites muito claros. Muito claros. Não dar plataforma, não dar palco para o ensino falso. Nós não devemos dar palco aos falsos mestres, às pessoas falsas que levam os ensinos que estão distorcidos, estão corrompidos. Então nós temos que entender que nós precisamos estabelecer limites claros. É isso que a palavra está trazendo para nós, porque na cultura da época, receber pessoas em casa, na cultura da época, significava hospedar, apoiar, facilitar a missão das pessoas e legitimar o mensageiro. Então João diz, o amor não é ingenuidade. Hospitalidade cristã não pode virar parceria com engano. Entende? Então, naquela época, as casas, elas serviam muito de acolher, né, os missionários. Lembra o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele vivia totalmente da dependência das pessoas. Ele dependia totalmente de Deus usar as pessoas para receber em suas casas. Então as pessoas abriam porta para um servo de Deus, para um homem de Deus. Então aqui essa palavra traz que nós não devemos receber na nossa casa mestres falsos, levando um evangelho falso, porque dessa forma nós estaríamos sendo companheiro no mal que ele faz, no mal que ele pratica. Entende? É isso que a palavra traz para nós, de que significado. Porque quem dá a paz aos participantes das obras malignas está concordando com aquilo que ele faz. É isso que a palavra diz. Quem apoia a propagação do erro se torna corresponsável. Está compactuando, está concordando com aquilo que a pessoa está fazendo. Então, João ensina aqui nós termos responsabilidade espiritual comunitária. Entenda que a sua casa é um lugar santo. A sua casa é um lugar sagrado. É o seu lugar, é o seu ambiente, é onde você sente vontade de voltar todos os dias. É onde você, na maioria do tempo, faz as suas orações, é onde você busca a presença, onde você coloca um louvor, é onde você sente a paz, é onde você cuida do ambiente. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade espiritual de quem nós trazemos para dentro da nossa casa. O que nós estamos permitindo acontecer dentro da nossa casa? Essa responsabilidade espiritual que João traz para nós. Então, neutralidade diante do engano é uma forma de cooperar com o mal. Então, nós não devemos ser neutros, nós devemos nos posicionar com responsabilidade. É isso que a palavra traz para nós. E aí no versículo 12 vem as palavras finais que diz assim: ainda que tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que, assim, a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã mandam saudações. Veja que João valoriza aqui a presença real, né? Ele coloca, gostaria de escrever mais, mas ele espera visitar e falar pessoalmente. Assim é na nossa vida. Tem coisas que nós precisamos ir pessoalmente falar com as pessoas. Isso é posicionamento.
isso é honra, isso é caráter. Quando existe um assunto sério a ser resolvido, é preciso que seja conversado pessoalmente. A não ser que não tenha outro meio, porque a pessoa mora muito longe, né? É difícil acesso naquele momento e alguma coisa muito importante precisa ser tratada. E aí então se trata por telefone, falado, voz falada, ouvindo em tempo real o outro e não por mensagem. E não por WhatsApp. Entende? Isso traz posicionamento, caráter revelado. Entende? Tem coisas que não dá para ser por carta, não dá para ser por mensagem. Tem que ser pessoalmente, tem que ser falado. Então, João valoriza aqui a presença real, porque algumas coisas exigem relacionamento, exige cuidado e exige correção com amor. Você mandar um texto chamando a atenção do seu filho, por exemplo, é muito diferente do que você conversar pessoalmente, corrigindo ele com amor. Por quê? Porque você escreve uma mensagem. E nessa mensagem você pode escrever ela de maneira corretiva, mas com amor. Mas quem está do outro lado, se está inflamado demais, vai ler e interpretar do jeito que quer. Pode ser que a pessoa leia como uma ofensa, como um grito, como uma afronta. Entende? Então, nós escrevemos com um sentimento e quem está do outro lado lê do jeito que quer. Presta atenção para você ver. Então, não cometam erros que nem precisam existir. Busquem viver uma vida certa, uma vida na verdade, bem posicionada, bem ajustada, alinhada com os propósitos de Deus. Discernimento espiritual, ele deve produzir em nós um cuidado real. Entende? Um cuidado real. Aqui no versículo 13, quando fala os filhos da sua querida irmã mandam saudações, aqui é comunhão entre as igrejas, comunhão entre famílias na fé. Então, mesmo cartas firmes terminam com unidade e paz. Todas as cartas escritas por homens que levaram o evangelho de verdade terminam com essa unidade e sempre trazendo a paz ao povo. Então, a firmeza doutrinária e a comunhão verdadeira sempre vão caminhar juntas, sempre vão estar juntas. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou lendo os comentários aqui e lendo o comentário da irmã Mari, eu ouvi muito isso. Não vou citar de quem, mas eu ouvi muito, muito mesmo. Às vezes eu ouvi de pessoas que estavam na nossa empresa, hoje não está mais, que a Bíblia foi escrita por homens, né? É espírito de ignorância. O ignorante fala isso por falta de conhecimento, por falta de buscar a verdade através do conhecimento. É mais fácil falar isso. Entende? Não entende que o Espírito de Deus esteve sobre cada um deles, trazendo a revelação, cada versículo, cada verso, cada carta. Por falta de conhecimento, as pessoas não entendem. É espírito de engano que está sobre os olhos, sobre a mente, sobre o coração dessas pessoas. Espírito de engano, rebeldia.
São pessoas que vivem na influência maligna. E nós devemos orar por essas pessoas. Obrigada, meu Deus. A nossa oração pela nossa família, ela tem um grande poder, é intercessão. Não deixe de orar nem um dia pela sua família. Ore todos os dias pela sua família. Não desista da sua família. Família é um projeto de Deus. E nós devemos colocar diante do altar do Senhor. Lembra o meu testemunho? Quando eu pedi a Deus para que o meu esposo mudasse de ideia e fosse batizado, eu dizia: meu Deus, eu te peço porque eu gostaria muito que o meu esposo fosse batizado junto comigo e com os nossos filhos. É o meu desejo, eu desejo muito, mas antes de ser o meu desejo, é o desejo do Senhor, porque Ele é o teu filho. Ele é teu filho amado. Chama Ele, Pai. Chama Ele, meu Deus. Não deixe Ele ficar fora desse barco que eu estou entrando com os meus filhos. Eu desejo que todos da minha família estejam no mesmo barco. E eu sei que esse é o desejo do Senhor para a vida dele. Então veja, era tudo que eu queria. Mas naquela hora, eu nunca vou me esquecer que eu tenho certeza que eu fui totalmente conduzida pelo Espírito Santo a dizer: mas é a vontade do Senhor também. Porque o Senhor é o Pai. Ele é o teu filho. Então, isso encaixa no que nós lemos ontem. As nossas orações devem estar alinhadas à vontade de Deus. Então, quando os nossos pedidos estão alinhados às vontades de Deus, Deus nos atende, Ele nos entrega. Obrigada, meu Deus. Assim como o irmão colocou aqui agora, o irmão Valdomiro colocou, é verdade, o diabo usa a própria família para nos afrontar. E ele usa muito. Aonde tem brecha ele vai usar. E não é só da família, não. Ele usa todos. Ele usa funcionário, ele usa amigos do trabalho, amigos de escola, para quem ainda estuda. Ele vai usar onde tem brecha, ele entra. Por quê? A palavra de ontem disse o que para nós? Não se esqueça. Palavra de ontem, versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, ou seja, Jesus nos guarda, e o maligno não pode tocar. Então, se nós caminhamos certo, caminhamos com Jesus, o diabo não pode tocar a nossa vida. Lembra de Jó? Perdeu tudo, mas Deus não deu o direito de tocar na vida dele. Deus guardou. E aí o diabo não podendo tocar em nós, ele vai usar quem está perto com brecha. E você, tendo discernimento espiritual, vai parar de brigar com a pessoa. Vai falar: não, eu vou parar de brigar. Um exemplo: vou parar de brigar com meu esposo, porque não é ele, não. Você vai ser liberto, meu esposo, em nome de Jesus. Declara isso sobre a vida do seu esposo enquanto ele dorme, ou da sua esposa. Declara isso quando ele estiver no mesmo ambiente que você, te afrontando. Você está no ambiente ali preparando o alimento, e seu esposo está ali falando, afrontando, e aí você pode falar baixinho: você vai ser liberto, meu esposo, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida libertação, em nome de Jesus. Declara isso, entende? A sua mente vai ser aberta, tocada pelo Espírito de Deus. Eu declaro que toda escama dos seus olhos cai por terra em nome de Jesus. A sua língua tem o poder de vida e tem o poder de morte. Você pode desejar a vida para a vida daquele que você ama, e você também pode desejar a morte. O que você está fazendo? Está usando a sua língua para quê? Para abençoar ou para amaldiçoar?
Entende? Obrigada, meu Deus. A nossa luta é diária. A nossa batalha é diária, todos os dias. Por isso nós devemos vigiar e orar todos os dias, o tempo todo. Entende? Eu sei o que é isso, irmã Mari. Ficar ligado o tempo todo numa tela. É uma mente totalmente influenciada pelas trevas, pela mentira, pelo engano. É uma mente que está blindada pelos enganos de Satanás. É uma mente que está enfeitiçada. Entende? Uma mente enfeitiçada faz isso. Muitas pessoas estão na frente de uma tela e nem estão ouvindo o que está acontecendo na tela. Ela só está simplesmente enfeitiçada. Por quê? A tela é um portal. A tela é um portal, se você não sabe. Seja da TV, seja do celular, é um portal. Quantos demônios entram por tela? Quantas crianças estão endemoniadas? Por causa de demônios que entram através dos olhos, dos ouvidos. A criança ouve. Aí o ouvir gera aquele sentimento estranho, o que ela vê. Entende? Cuidado da tela. Cuidado com o excesso de telas. Cuide daquilo que suas crianças estão assistindo. Sejam firmes. Deixa chorar, deixa espernear. Sejam firmes. Melhor passar a vara da repreensão agora, né? Como diz a palavra, do que lá na frente você chorar. Assim a palavra de Deus traz. Corrija o teu filho enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Nós não podemos desistir da nossa família, mas é importante que a gente reconheça uma coisa. Presta atenção, a salvação é individual. Nós devemos orar pela nossa família, auxiliá-los no que for preciso, mas nós não vamos conseguir salvá-los. A salvação é uma decisão individual. Entende? Então nós temos que viver a instruir a nossa família a buscar a salvação sem perder a nossa. Entendeu? É sobre isso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E sim, os demônios eles usam qualquer pessoa. Usa os filhos, usa o esposo, usa os nossos próprios pais. Que muitas vezes as pessoas olham e falam, como pode me magoar tanto? É minha mãe, é meu pai. Até ter discernimento espiritual. Quando o discernimento vem, nós entendemos que é tudo influência maligna. E então nós continuamos amando do mesmo jeito a pessoa. Porque nós passamos a entender. Entende? E quando nós entendemos, então nós vivemos o amor verdadeiro, porque nós amamos a todos, sem distinção. Entende? Não adianta discutir. Nós precisamos conversar, mas na hora certa. Não adianta você querer conversar na hora que o demônio está se manifestando para te atacar. Não adianta. Ele não vai deixar a pessoa ouvir. O filme Nefários fala muito sobre isso. É um filme que choca. Quem assiste nunca mais tem os mesmos olhos quando vê as pessoas atacando outros. Porque é exatamente isso que o diabo faz. Ele vem na pessoa que tem a brecha, ele faz a pessoa atacar, ferir, falar coisas terríveis que te machuca. Ele faz a farra, traz a destruição e vai embora, vai dar uma volta. E aí, a hora que ele sair para dar uma volta, fica quem? A alma da pessoa. Essa é a verdade. E aí vira aquele caos. Então nós precisamos ter discernimento de conversar na hora certa. Hora que a pessoa está sóbria.
Presta atenção. Hora que a pessoa está sóbria, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus venha te dar sabedoria divina e discernimento cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. A internet veio para soprar o evangelho, mas ela também veio para trazer um descaminho a muitos. Entende? E nós precisamos trazer essa regulagem às crianças, principalmente. Principalmente. Às vezes caminho pelos shoppings, caminho pelas ruas e vejo adolescentes, jovens. Eu clamo a Jesus. Eu falo, Jesus, Jesus, Jesus. Que vontade de ir lá e abraçar. Completamente perdidos. Caminhando como se fossem um personagem de gibi. Porque não tem identidade. Não tem identidade. E por falta da identidade de filhas e filhos, precisam estar representando algo para se sentirem amados, incluídos, queridos, para se sentirem com uma falsa felicidade. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós não podemos desistir dos nossos. Nós temos que dizer, Pai, eu não aceito perder a vida do meu filho para Satanás. Eu não aceito perder a vida da minha filha para o diabo. Se eu, sendo humana, falha, pecadora, vulnerável, eu sei que o Senhor também não aceita. Entra comigo nessa guerra, meu Deus. Me ajuda. A tua palavra diz que o Senhor vai buscar a ovelha perdida. Vamos comigo, Jesus, buscar a minha ovelha perdida. Chama Deus para suas guerras. Chama a presença do Pai. Em nome de Jesus. O filme chama Nefarius. Alguém escreve para eu ver se está certo. Eu falo. Nefarius. Ah lá, a Dani escreveu. Isso mesmo, Dani. Obrigada, agora que eu vi. É que eu tô lendo os comentários que tá lá para trás e tô falando com vocês. É isso mesmo. Esse filme, ele é muito real. Presta atenção logo no começo. Presta atenção logo no começo. Se você não entendeu os primeiros 10 minutos, volta e assiste de novo. E aí você vai ver o desfecho de uma verdade espiritual ali, que vai fazer assim na sua mente, ó. Aí você vai falar, meu Deus, eu já vi isso. Essa pessoa já fez isso. É por isso então que ele faz isso. Sim, é por isso. Influência demoníaca. Por isso João Batista falava assim nas águas: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, porque todo aquele que se arrepende de todo o coração recebe o perdão, recebe a salvação, volta para a casa do Pai. Todo aquele que se arrepende de verdade volta, entende? Todo aquele que não caminha com Cristo vive na tristeza profunda. Sente muito medo, porque vive em perturbação, caminha na vida de destruição. É sobre isso. As pessoas vivem completamente perdidas. Obrigada, meu Deus, pela palavra. Kezinha, se eles se proporem, sim. Tá? Fala, eu gostaria de assistir um filme. Quem sabe? Né? Eu não sei agora, eu acho que foi na Netflix.
que eu assisti. Acho que foi na Netflix. Mas se não tiver, tem no YouTube. Pesquisa no Google pelo nome, que lá vai dar os lugares onde tem. Amém? Obrigada, meu Deus. Ah lá, a Dani confirmando que a Dani assistiu também. Então é isso. Tem na Netflix, tá bom? Minhas irmãs e meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês nesse dia de hoje. Quanto ensino Deus nos trouxe, quanta palavra, quanto alimento espiritual, né? Entendam que o amor bíblico, ele tem definição. E a definição do amor verdadeiro é obedecer a Deus e não a outro meio de demonstrar o amor verdadeiro do que obedecer a Deus. Tá bom? E a verdade não é uma opção, a verdade é o alicerce desse amor. Em nome de Jesus, nunca se esqueçam disso. E o discernimento espiritual é sua proteção. Discernimento espiritual é proteção. Então, nós temos que tomar cuidado que nem todo espiritual vem de Deus. Por isso, discernimento é importante. Nós devemos buscar cada dia mais porque ele nos protege. E o nosso Senhor Jesus Cristo é critério. Quem diminui Jesus corrompe o evangelho. Quem tira Jesus do centro está corrompendo o evangelho. Tá bom? E os limites são necessários, que nós vimos sobre a casa, sobre quem receber na nossa casa. Então, os limites eles são necessários para que a gente não dê palco para o engano. Nós não devemos dar palco ao engano, tá bom? Em nome de Jesus. E a igreja precisa de maturidade. Então, acolher pessoas, sim. Promover mentira, não. Nós devemos sempre promover a verdade. Em nome de Jesus. Depois eu vou procurar, mas digita no Google, irmã. Acho que vai ter, sim, no YouTube talvez tem. Eu de verdade não lembro, faz uns 2 anos que eu assisti, mas não tem como esquecer. É um filme que nos ensina muito, tá bom? Então esse capítulo, ele nos coloca diante de uma tensão saudável, né? Eu tenho coragem de amar de verdade? Eu estou amando de verdade? O amor que eu estou falando, declarando, demonstrando é de verdade? Mesmo quando isso exige dizer não ao engano? Quando nós dizemos não ao engano, não, irmã, não, eu não compactuo com isso que você está fazendo, eu não concordo com isso que você está fazendo, eu não vou nessa festa porque não é mais o estilo que eu busco. Agradeço o convite, mas eu não vou. Fala a verdade. Não inventa história, não inventa mentira. Mentira é alimento para o diabo. Não faça isso, fala a verdade, tá bom? O amor bíblico, ele não negocia Jesus, ele não relativa a verdade. O amor bíblico não chama mentira de opinião. Olha aí o engano. Mentira, não chama mentira de opinião. O amor de verdade protege o seu rebanho e sempre vai permanecer fiel ao Filho. Sempre, sempre nós vamos nos permanecer fiel a Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus. Palavra gloriosa, poderosa. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Agradecer a Deus, em nome de Jesus, pela nossa vida. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e Te agradecer. Te agradecemos, Pai, com honra, com reverência, toda a palavra dessa manhã, o alimento vivo para o nosso espírito que nos fortalece, que nos posiciona, que blinda a nossa mente cada dia mais com a verdade do Evangelho, da Tua palavra. Traz ao nosso coração a paz, a verdade e o amor que nós precisamos estar cheios todos os dias. Espírito Santo de Deus, nos traz nesse dia de hoje as estratégias necessárias para todas as situações que precisamos viver, para todas as decisões que precisamos tomar. Vem, Espírito Santo, nos traz olhos direcionados, mente focada,
em todas as tarefas que nós precisamos realizar nesse dia de hoje. E nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo. Nós te damos toda a liberdade para que o Senhor nos corrija, venha nos constranger em momentos que nós nos distrairmos. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor nos corrija, nos exorte, nos traga de volta para o caminho certo. Dê a cada um de nós a direção, a visão que precisamos ter nesse dia de hoje. A nossa vida pertence a Ti, meu Pai. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Nada somos sem a Tua presença. Não nos cansaremos de declarar isso. A nossa vida depende totalmente do Senhor. Nós temos o selo de propriedade do Senhor. O sangue de Cristo nos salvou, nos restaurou. O sangue de Cristo tem nos posicionado, nos lavado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes, o que não nos lembramos. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que falamos, não deveríamos ter falado. Perdão, Senhor, por tudo aquilo que os nossos olhos viram e julgou. Perdão, Senhor, por cada pensamento que te desagradou. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, do topo da nossa cabeça à sola dos nossos pés. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos ser instrumentos do Teu reino, instrumentos do Teu amor, Pai. Que por onde os nossos pés caminharem, que fiquem as marcas do Teu evangelho e do Teu amor. Coloca sobre nós, Senhor Deus, uma nova armadura para esse dia. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Blinda, Pai, a nossa mente, o nosso coração com o fogo do Teu Espírito Santo. Que possamos, Pai, caminhar de maneira a compartilhar com todos da verdade do Teu amor, levando paz onde há confusão, onde há trevas. Em nome de Jesus, Pai, esteja junto de nós aonde nós estivermos. Nós nunca mais queremos estar sozinhos. Não aceitamos mais viver longe do Senhor. É isso que nós declaramos na autoridade do nome santo de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olha só, ontem o ministério fez um ano, eu me esqueci de falar, dia 7 de janeiro do ano passado, era o nosso primeiro estudo. Nós iniciamos às terças à noite nos estudos e depois o Senhor nos trouxe para cá no ao vivo diário. Então, parabéns para o ministério, ele é do Senhor. Louvamos, glorificamos e damos graças ao Senhor nosso Deus por esse ministério lindo, por onde Ele tem falado com cada um de nós todos os dias, porque o Evangelho é para todos nós e eu estou incluída nele. Então que venha a ser crescente a cada mês, a cada dia, no tempo de Deus, que o Evangelho seja levado como diz Jesus, como Jesus pediu, até os confins da terra, em todos os cantos, que a verdade seja soprada, e isso o Senhor faz através da vida de cada um, sabia? Cada um de nós somos responsáveis por esse sopro da palavra ser levada a outros lugares. Quando compartilhamos, quando através das redes sociais, da internet que Deus nos deu, nós usamos da maneira certa para edificar a obra e não para destruir vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Hoje começa o jejum de Esther para quem vai fazer. Eu coloquei lá no grupo, né, o PDF, para quem quer entender, que seja um jejum responsável, né? Que você faça com responsabilidade, que você busque muito, muito a presença de Deus.
Eu vou começar o meu na hora do almoço, né? Eu vou almoçar e ali eu já inicio o jejum. Então ele começa hoje, são 3 dias de jejum. Então nós iniciamos num horário, né? E aí termina naquele mesmo horário no 3º dia. Então começa hoje, termina, a gente começa hoje e termina e entrega ele no dia 11, tá? E se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar, eu estou à disposição. Lá tem 3 tipos de jejum, lembrando que o jejum original é aquele que não se alimenta e não toma nada, mas ali existe, foi colocado outros 2 modelos de jejum de Esther, para que quem faça com amor, com temor, com reverência, porque o intuito é a proximidade, a profundidade na presença de Deus, é a intimidade com o Senhor. O intuito é revogar sentenças, declarar novos decretos, amém? Sobre a sua vida. Revogar sentença, você vai entrar no jejum de Esther de 3 dias, lembra Esther? Esther, ela precisava ali de revogar a sentença, que aquela sentença de matar todo o povo, que ela fosse retirada, que ela fosse anulada, e ela conseguiu. Então, é você se levantar em jejum, entregar ao Senhor e falar, Pai, um exemplo, tá? Eu vou dar aqui. Mas pode ser para cura, para família, receber a salvação, para o que for. Mas você pode levantar uma sentença assim a Deus, Pai, eu revogo toda sentença levantada do diabo contra a área financeira da minha família, minha casa, dos nossos negócios. Se o seu negócio está travado, se não flui, se existe alguma obra levantada, alguma sentença no inferno levantada para que haja falência e destruição das suas finanças, então você entra nesse jejum pedindo para que seja anulado, cancelado, para que Deus mude essa sentença, para que arranque da mão de Satanás essa sentença levantada. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Qualquer dúvida vocês perguntam lá no grupo, tá bom? Que nós estamos unidas em Cristo para isso, para uma fortalecer a outra, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Para aqueles que forem entrar no jejum, eu vou fazer uma oração, tá bom? Eu vou fazer uma oração, vou marcar um horário 2 horas da tarde. 2 horas? Não, vou marcar 3 horas, que é um horário profético, tá bom? É um horário de poder, é um horário de muito poder, às 15 horas da tarde. Então, às 15 horas, eu vou abrir uma sala de oração para orar para o jejum de Esther, sobre o jejum de Esther, tá bom? E nesses 3 dias, eu vou abrir esse horário para a gente poder estar orando, buscando força, buscando e pedindo para que o Pai nos fortaleça, traga para nós toda a direção que a gente precisa, em nome de Jesus. Amém? E quem quiser, sempre é bem-vindo, todos são bem-vindos nessa sala de oração, nesse tempo de oração, é um tempo de entrega, tá bom? Em nome de Jesus. Vou continuar trabalhando normal, porque eu preciso trabalhar, tá bom? Quem pode fica mais tempo na presença, mas quem tem uma vida de rotina como eu vou trabalhar, vou manter ali o meu foco no que eu preciso, mas o Senhor sempre está comigo, assim como Ele está com você. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, receba o grande amor de Deus e até amanhã. Em nome de Jesus, às 15 horas eu vou abrir a sala de oração e coloco o link no grupo, tá bom? O ministério está sendo todo reformulado pelo Espírito Santo, então nós estamos abrindo o ministério para as famílias, tá bom? Famílias, o esposo, os filhos. Então o grupo de oração, ele é para todos, ele não é só para mulheres, tá bom? O grupo onde tem lá o pedido de oração é para todos, que vocês saibam. Então
compartilhem, copiem o link desse grupo de oração, onde coloco os pedidos. Então tem um dia específico que eu oro por cada pedido particular, declarando diante do trono de Deus, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, chama a gente. Amo vocês. Deus abençoe. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.